Apesar do que tá linda, viu, Arlete? Não precisava não tirar a câmera, não. É, Ah, eu vou pegar o do que eu... gancho do que a Karina falou, para trazer para vocês esse pensamento de que às vezes a gente deixa de fazer aquilo que é mais importante para dar conta de coisas que são importantes também, mas que não trazem tanto resultado. Por que que eu vou colocar isso para você, principalmente agora, Cá, quando você trouxe, né, que você vai fazer um projeto de aquilombamento, que é muito legal, e de maneira nenhuma eu quero que você entenda que isso não é importante, muito pelo contrário, eu Uhum. realmente acredito que é muito importante. Mas a minha provocação é, por que que a gente sempre coloca como prioridade coisas que talvez não tragam resultado financeiro, talvez não tragam tanta visibilidade, talvez não gerem o impacto que a gente precisa gerar agora. Por que que eu estou falando isso? Porque você tem um evento planejado era para novembro, né? É, para a primeira semana de dezembro. Para a Que é primeira semana de dezembro, e a gente está na segunda semana de novembro, ou seja, novembro. já era para estar rolando esse movimento, né? Mas você colocou outra prioridade na frente. E o meu questionamento é justamente para que a gente comece a entender por quê, qual é a razão, qual é o motivo. Isso realmente era a prioridade, não é? E eu não quero levantar valor aqui, você que vai responder, você que sabe responder isso, né? E eu estou falando isso porque é um processo de comportamento padronizado mesmo, né? Da gente deixar decisões importantes para a gente, principalmente coisas que vão nos projetar para depois, e sempre ir postergando, ou agora eu não tenho tempo, agora eu não tenho energia, agora eu não tenho isso, agora eu não tenho aquilo, né? E é um processo que é recorrente. Eu não sei como é para você. Para mim foi recorrente durante muito tempo, a coisa do falar em público. Eu sempre tive muito medo de falar em público, né? E eu sempre protelei, as pessoas me convidavam porque achavam que no um a um, assim, eu sempre falei muito bem, e colocava as minhas ideias e tal, mas para mim era uma coisa é esse movimento aqui com vocês, outra coisa era a Tati Nascimento no palco. Eu não me imaginava nesse lugar, né? E eu protelei isso por anos, anos. Até que, acho que em 2018, né, que eu mostrei aquele evento, pronto, foi uma das primeiras vezes que eu estive naquele lugar ali, diante de mais pessoas, enfim. Então, a minha reflexão para vocês é: o que você está fazendo agora, as decisões que vocês estão tomando agora, elas estão conectadas com as suas urgências ou com urgências de outras pessoas, de outras ordens? E aí? No meu caso, é, eu acho que eu já passei um pouco da esfera do medo, né? Eu tenho medo de falar para várias pessoas. Não, ao decorrer dos últimos anos eu fui muito exposta, vários e vários momentos. Então eu tive a oportunidade de conseguir me sentir mais confortável, né? Apesar de não ser o meu habitat natural, eu consigo ficar confortável. Mas eu acho que nesse momento, em relação ao projeto, eu acho que vem muito de mais o medo da frustração, sabe? E não da exposição, mas sim Uhum. de uma possível nova frustração, de movimentar, criar conteúdo, me desenvolver, pedir ajuda de pessoas, ter mãos ali colaborando e não sair do lugar. Sim, eu entendo totalmente isso, esse medo. E uma coisa que para mim funcionou, né, e principalmente falando de online, né, de online no sentido de divulgação, né, que a gente tem Sim. usado muito a internet e tal.
A primeira vez que eu me embrenhei nessa história de fazer coisas online, né, de divulgações online e tal, até porque a minha escola de desenvolvimento pessoal na época em Tu, era um espaço físico gigante com pouquíssimos alunos e eu precisava sobreviver, então o online para a gente foi a solução, né? Eu me embrenhei em gravar um curso online e eu vendi. Adivinha quantos cursos eu vendi da primeira vez que eu lancei? Fiz tudo, né? Vendas online, tipo, fazendo aula para chamar pessoas e tal, e anúncios e posts e vídeos. Chutem aí para mim, quantos cursos eu vendi? 10? Arlete, Hum, 5. eu vendi dois. Um para a avó do Antônio. A Ai, que avó do fofo, Antônio, fofa. que lindíssima. O outro para o pai do Antônio. Graça. Eu já adorei eles dois. Pois é, mas foram as únicas duas pessoas que compraram e a gente fez um esforço gigantesco, gigantesco. Agora você imagina o esforço de duas pessoas especialistas no tema, gravando altos conteúdos, nananã, fazendo, sabe, virando noite, produzindo, porque a gente tinha o trabalho durante o dia e a produção era à noite, né? Na hora que Uhum. sobrava tempo. Vendemos dois. Eu fiquei muito frustrada. Eu não queria mais fazer. Só que aí eu falei, bom, talvez tenha alguma coisa nesse formato que não está me ajudando a realmente colocar a minha energia de. Porque não é só fazer, né, gente? Tem todo um quê de imã mesmo, da sua energia ali para atrair essas Uhum. pessoas. E para isso você tem que estar com uma energia boa, né? E aí, o que que eu fiz? Ah, eu não quero fazer mais assim, eu quero mudar o formato. E aí, continuei fazendo online e falei: não, eu quero vender, sim, mas eu quero vender do meu jeito. Sabe o que que eu fiz? Eu escrevi um post, um texto. Texto, a escrita, eu mando muito bem. Negócio de ficar gravando vídeo todo estruturadinho, não é comigo, não, mas me dê um negócio, um texto para escrever, que saia um negócio lindo. Vou escrever um texto e essa é a única coisa que eu vou fazer. Minha primeira turma de mentoria, só para mulheres. Quantas eu vendi? 20? Arlete? 10. Três? 10. 10. Bom, eu esqueci de dizer, né? O máximo da minha turma eram 15 pessoas, 15 Ah, mulheres. tá. Eu Uhum. fechei uma turma, eu completei as 15 vagas para algo que era que o preço era muito maior do que um curso online, com um post sem anúncio e sem nada. Aí eu pergunto para você, tem maneira certa de fazer? Não. Não tem. Não tem fórmula mágica e tem gente que ganha muito dinheiro vendendo fórmula, né? Ah, 6 em 7, você tem que seguir esse roteiro, não sei o que, rarará. O que faz sentido é você acreditar naquilo que você está entregando e fazer aquilo que está ao seu alcance. Então, à medida que vocês vão tomando decisões importantes na carreira, seja para o empreendedorismo, seja mesmo na carreira CLT, enfim, é muito importante que você dê passos que você consiga sustentar. Então, assim, eu estou começando agora, eu vou vender muito? Tem gente que vende, gente, centenas de cursos online numa sentada, assim, né, numa divulgação. Legal, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Mas dentro do que eu me proponho a fazer, dentro do que está ao meu alcance ali, né?
qual é o nível de qualidade das minhas artes, né? Dos meus designs? Vai ser igual a uma pessoa profissional? Não vai. Eu vou fazer desse jeito. Vou fazer o meu melhor, mas eu vou fazer assim. E eu acho que à medida que você vai avançando, dando pequenos passos, você vai estruturando. Eu sempre falo, né? Dentro desse contexto de mundo, que tudo se transforma o tempo todo, a gente está sempre tendo que aprender constantemente, né? O tempo inteiro a gente tem que aprender coisas novas, maneiras novas de fazer negócios, enfim. Aprenda rápido, erre rápido, experimente rápido e vá aprimorando ao longo do processo. Então, não tenha medo de se lançar no desconhecido por conta da frustração, porque ela vai acontecer. Não precisa ter medo disso, não. Isso é certo, isso é fato, né? Da mesma forma como a gente sabe que vamos morrer, todo mundo vai morrer um dia, né? Um dia. A gente passa todos os dias tendo essa consciência, tendo essa certeza. A coisa mais certa que tem é que a gente morre. A gente não deixa de viver porque sabe que vai morrer, né? Então a gente não pode deixar de direcionar os nossos passos na direção daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente idealiza por causa do medo, por causa da frustração. Isso precisa fazer parte do plano. É preciso trazer realmente o medo pela mão e levar ele para dançar, levar ele para o samba, porque isso é fato, né? E no encontro passado a gente falou bastante sobre as características, né, da liderança, principalmente em relação à liderança feminina. Vocês chegaram a fazer aquele exercício da roda da liderança? A gente fez juntas, né? Da Que não, roda? não. Da roda, não. A roda da liderança eu coloquei lá como exercício. Eu só não lembro se a gente fez juntas, né, no encontro ou se eu mandei Não, o que separado. tava era a trilha, né, da vida, né, de pontos, né, importantes da vida e O aquelas feedback. perguntas da janela. Isso, que a gente ia Ah, pedir não, mas eu feedback. mandei para vocês, ó. 8 características da liderança feminina. Lembra que a gente foi Ah, dando nota? a gente fez juntas. Ah, Isso, a gente foi dando nota, né? Então, isso. aquelas características ali são características muito importantes a nível de desenvolvimento mesmo da sua liderança, a autoliderança e a liderança de pessoas, né? Uhum. A Arlete até falou da coisa do delegar, né? Delargar quando a gente estava conversando aqui. E essas características, elas são muito importantes. Hoje eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso. Ká, você chegou a fazer o exercício do feedback? Você pediu Do para alguém? feedback, até agora eu só mandei, eu ainda não tive resposta de todas as pessoas, porque tem que pegar gente bem aleatória. Tá, legal. Então, assim, eu peguei gente que já estudou comigo, assim, que pessoas que me conheceram em diferentes lugares, Boa, sabe? boa. Aí ainda não tive, todas as respostas. Aí eu foquei mais, né, na trilha da vida, né? Refiz, né, com os pontos marcantes. Legal. E aí eu queria que você me trouxesse. A Arlete não fez o exercício, mas eu acredito que você consiga desenrolar aí a história, né? A sua história em relação aos marcos da sua vida, né? Pontos positivos e pontos negativos, né? Uhum. Uhum. Joia. Então, Cá, começa com a tua análise dos seus marcos. Quais foram os pontos fortes, né, e positivos, e os pontos fortes mais que geraram em você um sentimento que naquele momento foi negativo, né? Mas que vi- uma vez virada a chave, você conseguiu seguir e avançar. Com um Uhum. aprendizado, né? Para mim, o primeiro que eu lembrei foi a rebeldia na catequese. Eu só tinha minha irmã mais velha, né, do mesmo casamento. Aí ela já tinha. E aí tinha aquilo, né? Pra onde ela ia, eu tinha que ir junto.
E aí ela tinha 10, eu tinha 6, e aí comecei a catequese junto com ela. Só que aí Uhum. eu não quis terminar, porque eu discordei, eu briguei com a professora. Eu falei assim, mas de onde que Com vem isso? 6 anos. Com 6. De onde? Aham. Porque minha mãe falava que eu era muito boca dura. Eu sempre ganhava um tapa na boca, porque eu falava muito, eu questionava muito. Mas depois eu mudei, né? Acabou virando uma barreira para mim. Eu parei de falar tanto. Mas nesse momento foi o primeiro marco que eu lembrei de infância, que foi essa rebeldia na catequese. E anterior a ele, um ano antes, eu fui defensora das meninas da pré-escola. Porque, assim, hoje eu entendo, não vou entrar na pauta, mas naquele momento foi interessante, que é tinha um menino que ele tinha mania de passar a mão nas meninas, porque o Uhum. pai dele ensinava, falava que era legal, que era bonito, né? E ele vinha, assim, hoje, né? Eu imagino que esse menino passava, mas enfim. Aí ninguém fazia nada. As mães falavam com a mãe do menino, ninguém fazia nada. As meninas falavam com o menino não fazer, não fazia nada. Aí chegou um dia que eu falei pro meu pai. Meu pai falou assim: dá um soco nele. Ih! Minha mãe falou assim, empurra ele. Aí no dia seguinte, ele veio, a gente estava na casinha do Tarzan. Aí esse menino veio atrás de mim. Aí eu falei, eu não vou desobedecer nem minha mãe nem meu pai. Na hora eu fiquei na dúvida, eu dei um tapa e empurrei ele no escorregador. Aí, aí no dia seguinte, a mãe dele foi pra brigar com a minha mãe. E comigo, aí todas as outras me juntaram e falaram: não, mas ela estava certa, porque você não fez nada. Então foi o primeiro marco. Então eu tive 2 atos de rebeldia que de alguma forma reafirmavam quem eu era naquele Uhum. momento. Aí, logo depois de negativo, veio o divórcio dos meus pais. Eu comecei a ficar doente. E aí eu tomava remédios muito fortes. Eu tive depressão infantil, ansiedade. E aí, como eu inchei bastante, né, engordei bastante, eu sofria bullying na escola. Aí, com 10 anos, eu desenvolvi bulimia, de pontos altos em meio a isso. Eu tinha habilidade para aprender, era muito criativa e eu era muito engraçada, né? Então, eu percebia que o meu humor fazia bem para as pessoas e isso foi um ponto alto para mim na vida. Depois, né, já tentei pegar outras coisas. O meu Uhum. primeiro emprego, a primeira vez que eu fui ouvida em família, porque eu me fechei muito, e a gente passava por uma situação, né, desculpa, É, era um pouco difícil, porque tinham muitas brigas onde a gente morava. E minha mãe queria sair, minha irmã queria resolver é, é, tudo brigando. E aí eu tive uma conversa com elas e a gente fez um planejamento, né? Vamos ter um pouco mais de calma, vamos trabalhar, e aí a gente vai construir uma casa de um cômodo que seja, e aí a gente vai embora com calma. Isso para mim foi muito importante. E criar a empatia para mim foi muito significativo, que traz esse marcador de, nossa, né? Agora eu dou um nome para aquilo que eu faço, né? É a minha casinha, né, de Uhum. trabalho. Então, para mim, esses elementos, eles retratam muito da força que eu tive na vida. E também que eu Uhum. não estive sozinha. De alguma forma, eu sempre estive amparada por pessoas que me amavam. Isso fez toda a diferença. Sim. E o que que você hoje enxerga de oportunidade ou de possibilidade que você quer muito conquistar e que você não vai desistir? É, a estabilidade financeira.
não é algo do qual eu estou disposta a flexibilizar ou abrir mão, né? Então, assim, eu tenho algumas metas e sonhos claros. Por exemplo, eu quero ter a minha casa própria. Enquanto eu não tenho a minha casa própria, volta e meia, quando eu vejo um item muito legal, eu compro. Eu comprei um pano de prato, eu comprei um de azeite. Então, assim, eu estou materializando de alguma forma dentro das minhas possibilidades algo que eu quero concretizar de fato. E em passos largos, né, de ações, eu busco fazer o meu melhor no meu trabalho. Deu uma travadinha para mim. Arlete, você tá me ouvindo? Nossa, tô super. Não sei se é a Bastante, internet, né? saber qual que é meu limite, sabe? Tá. Deu uma travadinha para mim, Cá. Quando você falou sobre as ações e tal, você falou que né, tem comprado algumas coisinhas, mas sabendo que você quer ter a sua casa própria, qual é o plano que você tem estabelecido para conquistar esse objetivo? Aumentar a minha renda, que é trabalhando. O meu plano, né, é continuar com os atendimentos e, no paralelo, poder ser remunerada, por exemplo, por essas rodas de conversa, por uma palestra, por esse momento de aquilombamento, porque eu sei que também caberia, sabe, financeiramente ser valorizada por isso. Uhum, sim. Eu acredito também que vale a pena, como projeto de vida mesmo, né? Colocar no papel quanto é que custa ter uma casa própria, quanto é que custa, por exemplo, fazer um financiamento de casa própria, ou simplesmente saber Sim. quanto custa o financiamento para ir juntando dinheiro fora do. Sem precisar fazer financiamento, né? Tipo, guardando mesmo o equivalente ao financiamento. Ih, caiu. Oi? Oi! Tá, tá me ouvindo? Agora eu voltei. Ah, nossa, eu tava aqui falando, dando uma palestra. Eu vi Caiu. que travou, eu falei, "Ih, eu acho que eu... Não, o que eu tava falando é o seguinte, que vale a pena também é, buscar essas informações, né? A gente fala, eu quero ter uma casa própria. Mas a gente não pesquisa quanto é que custa essa casa própria, qual é o lugar onde eu gostaria de ter a casa Eu própria, pesquisei, eu fiz esse né? movimento. De fazer uma planilha mesmo para saber quanto é que isso custa mensalmente, até para você inserir isso no teu planejamento financeiro mesmo, né? Sim, 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 são movimentos fundamentais. Eu tenho uma prima que ela trabalhou muitos anos em crédito imobiliário dentro do banco. E Uhum. ela foi uma pessoa que me ajudou muito. Tipo, ela me passou uma planilha, olha, funciona assim, funciona assado, tem taxa tal. Eu falei, nossa, que coisa difícil. Quando eu É. fizer, você me ajuda. Mas assim, pelo menos para eu começar a agregar, tipo, vamos supor, uma média que eu teria de gasto seria de 2.000 mensal, né? Então, começar a integrar isso nos meus objetivos financeiros para eu começar a, de fato, começar a construir esse valor, né? Exato, até para você saber quantos atendimentos você precisa fazer, quantas palestras, quantas consultorias, a gente precisa conseguir mensurar realmente qual é o tamanho desse passo, né? Durante muito Sim. tempo eu achava que casa própria era um sonho impossível, Uhum. impossível de ser realizado, né? Hoje eu tô a um passo, né? Agora eu falei para vocês, né? Da coisa do apartamento da minha mãe, de comprar um lugar para ela. Para mim isso era Uhum. impensável até pouquíssimo tempo atrás. Eu achava que isso era impossível, que só quem tinha muito dinheiro que conseguiria fazer, né? Então, às vezes, a gente não para analisar de verdade o que que a gente precisa fazer para conquistar os nossos grandes objetivos, né? E Uhum. você, Arlete, pensando nos marcos da sua história, o que é que te veio aí à memória? Vamos ter que desenrolar agora mesmo, né? É,
Tá bom, vamos desenrolar isso aí. Então, eu acho que um pouco, como a Karina falou, eu tive um pouco de rebeldia aí com esses meninos que tem um momento da vida que eles não gostam das meninas, né? Começam a fazer malvadeza. Aí joguei uma pedra no menino, só que acertou assim um pouco o olho dele e deu um pouco de confusão. Aí esse menino ficava correndo atrás de mim. Aí eu tive que mudar de escola. Eu lembro bastante disso, né? Nossa. E Uhum. aí depois o outro foi que eu vim embora da minha cidade. Eu queria estudar fora de Macapá, né? Então, Macapá você fica um pouquinho ilhado lá. Acho que essa é a palavra, né? Porque ou você sai de avião ou você sai de navio. E aí eu queria ir estudar para Belém. Meu tio me ajudou, fui para lá, fiz o cursinho. E aí outro marco foi quando eu já passei no vestibular, que eu fiz FUVEST e vim estudar para São Paulo. Aí fui morar só, né, com os amigos em República e tal. E tem uma coisa que era o bandejão da faculdade, da UFSCar, a Federal de São Carlos. Ela ensinou a gente a comer laranja na hora de comer. Até hoje eu como laranja na hora das refeições. Então eu achei bem legal isso. É um costume que eu adoro. Parece que se não tem laranja, não tem refeição. Aí, uma outra coisa que foi importante, eu passei no vestibular e tal. Aí eu me apaixonei por um rapaz, né? Na faculdade. Ele era estudante da USP. Quer dizer oi para nossa lindíssima. Quero. Boa noite, Quem é lindeza. viva sempre Boa aparece. Né? noite. Boa noite. A gente está falando sobre os marcos da história, né? Cada uma contando aqui os pontos de virada mesmo, positivos e negativos da história da vida, né? Então, a Karina já contou a história dela e agora a Arlete está contando. E chegamos à parte em que ela se apaixona. Estamos aí nisso, com pipoca na mão já. Delícia. Continue. Na USP e me apaixonei por ele, casei, né? Fiquei um tempo casada e aí depois eu separei. Aí foi um ponto negativo, porque eu fiquei bastante triste, sou um pouco sentimental. Quando eu gosto, né? Que eu tenho um pouco de birra dos homens, eu demoro pra gostar. Aí eu fiquei bastante chocada com o fim do casamento. Aí foi quando eu deixei, na minha vida profissional, de ser, deixei um pouco de ser funcionária, né? E aí, 3 anos depois, conheci um novo amor. Aí, esse menino me ajudou bastante. Assim, me incentivou a ter o escritório sozinha, porque até então eu era contadora de ONG e trabalhava nas ONGs, né? Aí eu montei meu escritório, ele me incentivou bastante, um rapaz. Eu conheci um americano, ele muito simpático, muito bonito, aí muito bonito. Aí eu fiquei casada com esse moço 15 anos. Aí Nossa, foi o bonitão, separei faz 6 anos. Aí eu montei o escritório, foi um ponto positivo e gostei, mas era bastante sofrido, muito trabalho e tal. Aí comecei a fazer anúncio no Google, né? E aí a nossa frase, minha e a minha amiga que trabalhava comigo, era assim: era contadoras especializadas. Era muito legal que a gente escrevia uma propagandinha lá no Google, comprava lá o Google Ads e colocava contadoras especializadas, assim, atualizadas, e enfim, ficava nesse tema de que a gente era estudiosa, porque nós éramos estudiosas, muito estudiosas. Aí eu fiz educação continuada no Sindicato dos Contadores durante 10 anos e, portanto, eu me achava realmente atualizada estudava muito, né? Aí depois, em 2016, a gente fechou o escritório, aí eu fui para essa gestora que eu falei. A gente terminou o casamento em 2018, foi quando eu fui morar em Lisboa, onde você tá, e fiz um trabalho, eu podia até morar aí, mas eu quis voltar para o Brasil. E agora que eu acho que é um outro marco é eu deixar de estar na gestora e ir ter o escritório sozinha de novo, né? uhum, Não estou com muito medo, porque é um campo conhecido para mim, mas é muito trabalho, sabe? sim. E não, é isso. Eu não estou com medo, mas eu sei que eu nunca deixei de trabalhar muito na área contábil,
Porque a gestora um pouco fazia o trabalho do RH, do fiscal, mas a contabilidade mesmo, fechar balanço, entregar obrigações acessórias, eu sempre fui muito atuante, né? Apesar de Sim. eu ter gente para ajudar. E agora eu fiz umas mentorias que eu achei bastante legais também na área contábil, e aí eu estudava contabilidade, contabilidade, contabilidade. Aí teve um momento que deixei de ser tão técnica e comecei a fazer mentorias, né? E Excelente. agora também. E acho que um marco de vida pessoal que eu tive em 2023, 2003 foi quando eu conheci aquela filosofia humanista, né? Uhum, sim. Foi um marco histórico. E lá é onde, até hoje, eu consigo muitas respostas. Então, eu estava muito chateada com uma situação que aconteceu. Aí, eu fiz um retiro nesse fim de semana, com o propósito de conseguir. O nome do retiro era Catarse e Transferência. Então, tem todo o conteúdo para a gente estudar sobre catarse, fazer a catarse no sábado e a transferência no domingo. E isso funciona muito para mim. Então, Uhum, realmente, se eu fosse falar, né, que eu tinha alguma religião, seria essa filosofia humanista, porque é algo assim que para mim, é a coisa mais importante da minha vida. uhum, Eu, com certeza, é a coisa mais importante da minha vida, porque é lá que eu me acho assim, verdadeiramente, sabe? Eu gosto de trabalhar e fico muito tempo trabalhando. Mas eu fico muito feliz lá nesse lugar. Tem esse lugar em vários países do mundo, né? A gente tem sala de meditação, tem um conteúdo para estudar muito vasto, assim, né? uhum. Me acho muito lá, Maravilha. verdadeiramente, E né? aí, Lá. dentro dos marcos da sua história, então, Arlete, qual é a lição que você consegue extrair, como se fosse um resumo mesmo, né, do que você percebeu ao resgatar esses pontos da sua história? Olha, o que eu quero para o meu futuro também sei. Eu quero agora, não priorizo tanto questão financeira, eu priorizo muito a paz. Então, estava até comentando com a Angélica, né, que você conhece até, que eu preciso ficar trabalhando só para aqueles meus clientes que eles não me agridem de nenhuma forma, né, não me agridem de nenhuma forma, e que o pagamento do meu trabalho, ele realmente não seja um tema que isso tenha que ser discutido. É só Uhum, um reflexo do trabalho pronto, né? E entendi. para os clientes eu não quero mais trabalhar e eu desejo substituir por clientes que eles estão numa vibe mais que eu acredito, entende? Sim. Então, é isso, e eu tenho que trabalhar, né? Porque quando você tem que substituir uma carteira de clientes, você tem um trabalho, né, para fazer. Então, eu quero ir atrás de pessoas que elas estão sintonizadas com o que eu acredito também, né? Sim, sim, faz sentido. Principalmente, não quero mais trabalhar só porque aquela pessoa me paga, entendeu? Eu quero trabalhar para alguém que eu admiro, que eu acredito e que eu quero contribuir para o que ela faça Uhum, seja importante para o mundo também. maravilha. Edi, quer contar pra gente a tua história? Quais foram os Ai, marcos da sua história, positivos e menos positivos assim? tá, quero, vamos lá. Bom, eu sou de São Paulo. Eu moro com os meus pais e uma irmã. Ah, eu sou ruim de memória, tá, gente? Mas eu vou conseguir construir aqui. Então, vamos lá. Eu estudei a vida toda em escola pública. Um marco da minha infância é que os meus pais têm uma casa aqui na Zona Norte, né? Que é a casa onde a gente Uhum, mora hoje. E essa casa, assim, ela pegou fogo num certo período, assim. Eles têm casinhas de aluguel aqui e pegou fogo. Então, esse é um marco muito, assim, presente, assim, na nossa história. Quando a gente se reúne para falar, assim, a gente fala sempre disso. E fala que, tipo, cara, depois a gente conseguiu, eles, né, principalmente eles, porque eu e a minha irmã, daí nós éramos novas ainda, mas eles conseguiram reconstruir. E aí eu consigo olhar para isso hoje, né? E os meus pais, eles não nunca trabalharam
registrado. O meu pai tem, eu acho que até a quarta série. E a minha mãe, ela veio terminar a escola depois de muito, muito mais velha, assim, né? Então, aqui a gente tem um princípio, assim, muito voltado para o trabalho. Então, essa temática de trabalho me acompanha desde muito nova. E eles sabiam que um caminho para isso era estudar, enfim, mas eles sempre incentivaram muito o trabalho. Não, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa relacionada. Então, eu comecei a trabalhar bem jovem. Eu e a minha irmã, a gente já fazia algumas coisas aqui pelo bairro. Então, eu moro num bairro onde tem muito boliviano, tinha uma fábrica de coisa de carnaval aqui. Então, a gente já percorreu aqui alguns trabalhos por aqui, até eu conseguir o meu primeiro emprego, que foi numa empresa de varejo. E eu, não, pera, antes, eu arrumei um emprego aqui, que eu trabalhei no Carrefour como jovem aprendiz. Fiquei lá um ano, né? Quando eu saí quando acabou meu contrato lá, eu sabia muito que eu queria trabalhar em RH, porque eu tinha visto uma figura lá que nem representava tanto o RH assim, mas naquela época era a única referência que eu tinha. É, aqui, mas antes disso, eu fui na integração do Carrefour. E antes dessas polêmicas que envolvem Uhum. hoje o Carrefour e tudo mais, cara, e a moça que fez o nosso onboarding era uma mulher negra, e isso, aquela imagem me marcou muito. Naquela época eu não sabia explicar muito, mas hoje eu voltando assim, eu sei muito que a pessoa RH que eu olhei não era a pessoa que me acompanhava aqui, era essa moça que fez esse primeiro contato, essa integração, e me pegou assim como uma referência, né? E aí, para situar, eu sou parda, né? A minha mãe é retinta, a minha irmã é retinta, e o meu pai é pardo também. Então, nossa, eu falei assim, cara, né? Então a gente chega aí nesses lugares, né? A gente consegue ter esse coisa. Então, eu saí do Carrefour e eu sabia que eu queria trabalhar em RH. E aí, por uma providência divina, o meu próximo emprego foi em RH. Mudou muita coisa. Esse é realmente um marco de virada, sim, porque eu moro numa região que é mais periférica, então eu Uhum. trabalhava no centro de São Paulo, eu convivia com pessoas que já tinham acessos, que hoje é o que eu tenho, né, como uma classe média, ali, uma média para baixo, mas são pessoas que me ensinaram até, tipo, a comer em restaurantes, a me vestir, então foi um marco muito importante, porque eu não tinha tanta essa referência aqui em casa, mas eu sempre tive a referência da educação, de saber entrar e sair, de saber, mas o trabalho, assim, ele me deu esse acesso. Então, o trabalho foi algo muito importante, assim, e vai me acompanhar por muito tempo. Nessa empresa, eu conheci psicólogas, e foi a primeira vez que eu olhei, assim, para a psicologia como uma possibilidade. Eu terminei o ensino médio, e eu sabia que eu queria fazer psicologia. E aí, quando eu comentei com uma amiga minha, amiga de infância, assim, ela falou assim: Ah, eu quero fazer psicologia também. Nossa, eu fiz um teste, quero fazer psicologia. A gente encarou, assim, a psicologia. Um ano depois, eu não tive nenhuma pausa. Tipo, terminei a faculdade num ano, no outro ano eu já estava fazendo faculdade. E aí comecei a fazer essa faculdade. Um ano e meio depois eu falei assim: ai, gente, quer saber? Eu não vivi o que eu precisava viver. Então eu vou trancar isso aqui e vou viver. E aí foi um período que eu fui adolescente mesmo, então saía, aproveitava, conheci todos os cantinhos aqui quase de São Paulo. Eu aproveitei nesse período, foi também importante, também me ensinou Sim. sobre, me levou para um status mais de mulher, me deu muito mais sociabilidade, me mostrou também outros caminhos, foi muito importante. Depois de um certo tempo, algo me cutucou, preciso voltar para a faculdade. Aí fui, fiz RH, não gostei. Fui para uma sala de administração, também não gostei. Falei assim, peraí, que eu já sei para onde eu tenho que ir, que foi fazer psicologia. O curso, eu escolhi uma outra faculdade, foi muito bom para mim, porque apesar de eu amar essa minha amiga, eu sabia muito que eu precisava conhecer outras pessoas, ter mais Uhum. relações, ampliar o meu olhar de mundo, porque ela mora aqui onde eu moro, a gente cresceu juntas, eu tenho uma parte que eu pulei, assim, eu cresci na igreja, né? Então eu vivi muita coisa dentro da igreja, a gente tinha mais ou menos o mesmo ciclo de amizade, então eu precisava extrapolar isso para eu também me testar enquanto,
consigo conversar sobre outros temas, falar com Outros outras pessoas, assuntos. fazer outras amizades, enfim. Então, eu escolhi uma outra faculdade, comecei a faculdade de novo, do zero, porque eu tenho essa necessidade de voltar, assim, para conseguir engatar de novo. Comecei a faculdade e aí tem o marco da minha formação, que foi ano passado, que é muito positivo mesmo. Foi um negócio assim. Meu Deus do céu, foi uma Conseguir, né? realização conseguir. E esse ano, né, que foi ano passado, eu tive algumas viradinhas, né? Então, eu comecei a namorar, depois dessa vida toda aí, saracoteando, eu comecei a namorar, então eu tava muito bem de autoestima. Foi um ano que eu terminei minha faculdade e tudo mais. Então, foram marcos, assim, bem importantes. Eu falei de todos muito positivos. Eu acho que de negativos tem essa questão da casa, tem uma questão, meu pai, durante um período, ele bebia, então foi um período, assim, muito difícil, assim, para nós, aqui em casa e com as coisas que a gente, enfim, com essa demanda que a gente precisava lidar de trabalho e ter que estudar e ainda lidar com essa situação dentro de casa, que era uma situação bem pesada. Então, esse é um marco talvez um pouco mais negativo. É, tô tentando lembrar que eu tive uma primeira viagem para fora, foi um marco muito positivo. Acho essa questão de ir abrindo portas, de é, me apresentando para outros lugares é o que é muito positivo, assim, quando eu conto da minha história, né? Que são conquistas que aos pouquinhos vão se formando. Os meus pais até ano passado também não tinham viajado de avião, então eu e a minha irmã, a gente conseguiu. É, eu tive, gente, vou falar de um marco importante e vocês têm contribuição nisso. Depois na faculdade eu fiz clínica, né, durante um ano assim, atendendo uma pessoa. E no mês passado eu tô com uma paciente, depois de um ano assim sem Que atender. legal! Eu acho que muito encorajada por uma frase que vem ressoando assim das nossas conversas aqui, que é você falou uma coisa de eu acho muito inteligente se você conseguir manter a sua carreira e começando a construir algo para esse futuro. Então, eu acho que isso me deu eu acho que tirou um pouco a pressão do ter que escolher agora. E aí eu Uhum. tô caminhando com uma por enquanto eu vou me encorajando. Eu fiz um post no LinkedIn recentemente também, muito encorajada pelas conversas que a gente teve aqui. E aí eu tô me olhando esse momento também como uma virada importante. Eu trabalhei muito tempo em empresas de varejo, hoje eu estou numa empresa diferente, segmento totalmente diferente, um público bem tradicional que às vezes me desafia demais, me desafia assim psicologicamente, mas eu acho que também vem como um, um lugar de maturidade, um lugar de me posicionar, mas também saber respeitar meus limites, escolher minhas guerras. Então, esse está sendo um momento difícil. Essa mudança eu senti bastante. Eu saí de uma empresa que eu amava as pessoas, as pessoas também tinham um carinho muito grande por mim, eu acredito, mas eu fiz grandes amizades, né, que eu tenho até hoje. Então, foi doído nesse sentido, uma empresa muito criativa, muito rápida, muita coisa assim boa, mas que também não tinha algumas coisinhas que me adoeciam ali no final do dia, como toda empresa Sim, vai ter. E entrei numa empresa totalmente diferente, que num primeiro momento foi um choque muito grande de cultura, me deu crise de ansiedade, eu tenho, assim, foi muito pesado essa mudança. Talvez eu não estivesse tão preparada quanto eu achei que estava, mas foi importante, porque agora, olhando assim, eu vejo, cara, foi só uma mudança. Eu tenho trabalhado nisso, tá? Porque a minha vida parece que é todos os bloquinhos colocados nos lugares certinhos, assim, para tal idade de fazer isso, tal idade de fazer isso, e algumas coisas vêm quebrando, assim, e tem me desafiado a também lidar com esse inesperado, com sim. esse, cara, a vida. E esse ano também. Nossa, muita coisa aconteceu do ano passado para esse ano. Eu comprei meu apartamento, gente. É um baby ainda, tá na planta lá, só tem uma terra e eu com uma dívida pro resto, quase por um bom tempo aí da minha vida. Mas foi É algo seu e do muito, muito. banco, né? É seu e do Por banco. enquanto é mais do banco que meu.
Mas é assim, né? A gente vai dando esses passos e É isso. E é muito legal, Tati, que assim, os meus pais, eles não têm formação acadêmica, nada, mas eles têm uma sabedoria, assim, das coisas que eles construíram com a realidade que eles tinham, que nos encoraja. Porque hoje, se a gente olhar mesmo, olhar bem entre linhas, a gente não compra nada, não faz é, muita coisa assim, porque tá muito difícil. Mas eu acho que da nossa da realidade aqui da minha casa é algo que era importante e estar realizando isso também é importante para mim. que É isso, demais. gente. Muito bom. Para quem não tinha preparado nada, temos bastante material aí, não é? Cadê vocês três? Cadê as outras duas fugidas? Não, eu não tô Caíram? fugida, não. É porque eu tô caindo toda hora. Por isso que eu fechei a câmera. Pra Ah, poder bom. Bonita ouvir. essa foto dela, né, da Karina. Não, a Karina. Não, é porque você chegou a vê-la ao vivo aqui? Ainda não. Ah, Meu não, Deus. aqui na sala. Ela é É, belíssima. ah, delícia. Bom, tudo isso, toda essa construção aqui histórica, para a gente não perder o fio das nossas conquistas, né? Das nossas viradas de chave, daquilo que nos faz ser quem somos, né? Porque a gente não é só sorriso, a gente não é só certeza, a gente é feita também de muitas dúvidas, de muitas questões, de muitas dificuldades, de muitos desafios superados, desafios a superar, né? E é importante fazermos esse exercício de tempos em tempos para a gente não perder o contato com a nossa essência, né? De entender realmente de onde nós viemos, para onde queremos ir e se o que a gente diz que é importante está alinhado com aquilo que a gente realmente está fazendo da nossa vida, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. E quando eu gosto de falar sobre pessoal e profissional e reforçar que é tudo uma coisa só, porque às vezes a gente se deixa levar demais por uma dessas áreas e fica numa tentativa frustrada de equilibrar. Quando a gente equilibra, quer dizer que está tudo muito alinhadinho, né? Tá tudo muito alinhadinho, mas o grande lance é você ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade para entender que uma hora a coisa vai pender um pouco mais para uma das áreas, mas você não pode simplesmente esquecer de quem você é e do que é importante para que esse alinhamento entre o que você diz que é importante e o que você realmente faz aconteça, né? Então, ao decidir para onde você direciona a sua trajetória de vida, né? Você precisa colocar esses degrauzinhos para chegar nesses objetivos. E os desafios, eles vão fazer parte disso. E como a gente falou lá no nosso encontro passado, a inteligência emocional é uma das características e competências, habilidades, né, mais fundamentais dentro desse universo que a gente está, né, dentro dessa era que a gente está vivenciando hoje. Vocês concordam que ter inteligência emocional é também, é principalmente entender, né, que é uma habilidade de reconhecer as próprias emoções para conseguir, de alguma maneira, lidar com as emoções das outras pessoas. A gente vive em coletivo, a gente vive em sociedade. Então, para isso, é importante que a gente saiba realmente reconhecer aquilo que é a essência do que a gente está sentindo ali, né? E aí eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre inteligência emocional hoje, até porque quando a gente fala de liderança, a gente precisa também entender qual é o espírito de cada tempo, né? Qual é o espírito de cada era, né? Alguns chamam de Zeitgeist, eu não sei se vocês já ouviram falar esse termo, né? É um termo que designa mesmo o espírito do tempo, esse é o significado, né? E lá
fazendo uma recapitulação histórica também para falar sobre o espírito do tempo, a gente vai lá para 1990, com a queda do Muro de Berlim, onde, olhando para o mercado, haviam muitas empresas tradicionais que foram impactadas pelo surgimento das startups, né? Então, naquele momento, inovação era a palavra, né? Foi dali que surgiu esse termo, né? Inovação e as coisas mudando o tempo inteiro. E naquela época, no espírito daquele tempo, a inovação era um pesadelo para pessoas e empresas e organizações que tinham um modelo muito estruturadinho de funcionamento, né? Porque a gente só conhecia até determinada época uma maneira de existir no mercado, enfim, como empresa. E aí essa foi uma era de mudança, né? E aí alguns estudiosos sobre eras, né, no mercado chamam essa era de VUCA, ou seja, um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Vocês já ouviram falar no mundo VUCA? Uhum. E aí a gente sai do mundo VUCA, que já era totalmente instável, e entramos o quê? Na era da pandemia, né? Aí vem a pandemia, e aí como é que fica esse mercado depois dessa pandemia? Fica frágil, fica com uma ansiedade exacerbada, é totalmente não linear, é totalmente incompreensível porque não se tem respostas, né? Depois da pandemia, todo mundo ficou muito perdido porque a gente não sabia o que que ia acontecer. Será que seguiremos até quando sem poder nos encontrar e ter contato físico com as pessoas? E o que que vai ser do mercado de trabalho? Ansiedade em termos de busca de respostas, né? E está todo mundo até hoje muito sobre o reflexo do que foi a pandemia, né? E quando a gente fala de nós, pessoas físicas, somos cada vez mais inconstantes nas nossas respostas. Se você analisar a geração Z, que não tem resposta para nada, né, ainda, né? Enfim, a gente consegue entender um pouco dessa era, né? Uma era de muita velocidade, de muita tecnologia, mas de muita incerteza, né? Não é à toa, eu trouxe um dado, o Brasil está em quinto lugar entre entre as pessoas mais ansiosas do mundo. Vocês já ouviram esses dados? Acho que é, Sim, né? sim. E também Então, porque tá tudo muito acelerado, né? exatamente, era isso que eu ia falar agora. Essa aceleração do pós-pandemia gera tanta falta de respostas e aceleração com tecnologia e tal, que a gente sai do mundo bunny, que é esse mundo incerto, né, do pós-pandemia, e entra na era rupt, que é da disrupção, né? Então tudo muda o tempo todo, assim, numa velocidade que ninguém consegue acompanhar, né? Então, cada vez mais rápido, cada vez mais imprevisível, cada vez mais emaranhado, a gente já não sabe o que é certo, o que é ético, o que não é, né? E isso tudo gera um impacto em como a gente percebe a nossa realidade, né? E eu queria perguntar para vocês como o entendimento desse contexto que você está vivendo hoje tem impactado a forma como você trabalha, como você vê o mercado, como você vê as oportunidades hoje. Isso tem impactado você de alguma maneira? Uma de cada vez sem tumulto na minha aula. Tô pensando. Como é que essa velocidade, como é que essa falta de respostas tem impactado o seu existir nesse mercado? Eu acho que é um pouco angustiante, né? Porque entra no ponto que a gente estava falando lá no começo, pelo menos no meu caso, sobre essa questão de eu ter priorizado algo já existente do que arriscar para fazer algo novo acontecer, né? Então, o desconforto de ter, de contar com uma frustração que vai vir de qualquer jeito, né? Então, Uhum. essa antecipação de futuro é angustiante.
Como as demandas, né, elas são extremamente urgentes e mudam no segundo seguinte, então eu acho que às vezes é sufocante, porque a gente começa a planejar uma coisa quando vai ver a demanda já mudou, e aí quando vai ver as pessoas já querem de uma outra forma, de um outro jeito, né? É como se nada fosse o suficiente, né? Uma ideia contínua de escassez, parece que sempre está faltando algo. Sim, é verdade. Arlete, Se não estava querendo tumultuar. não tava o quê? Desculpa? Tumultuar. Tumultuar. Então, querida, para mim é o seguinte, eu trabalho com contabilidade, né? Então, é uma questão que teve muita mudança tecnológica Uhum. e tem muitas leis para estudar. A minha carteira de clientes, ela não tem muita é, mudança de cliente, né? Eu tenho uma carteira um pouco estável, porém nos últimos 2 anos teve sempre quando você tem um determinado número de clientes, essa carteira se autossustenta, entende? Sim, Porque aí umas pessoas entram outras, tem algumas indicações. Eu, no momento pessoal, vivo um desejo muito grande e vou nessa direção de realmente fazer um trabalho para quem faz faz diferença. sentido, né? Uhum. Mas que esse trabalho dessa pessoa, ela faça diferença para o desenvolvimento da humanidade, né? Uhum. E tem meio ambiente também, que eu tô ligada em quem trabalha com isso. Eu trabalho para ONGs, né? Você sabe, então cada vez mais eu quero encontrar ONGs que sejam mais transparentes, que sejam realmente faça o trabalho delas, que é do terceiro setor mesmo, né? Que seria estaria entre o governo e a empresa privada e estou com um olhar mais crítico agora, né? Então, Sim, estou um pouquinho mais olhando para isso. sim. E sim, tem que trabalhar com gente jovem, eu gosto muito de trabalhar com gente jovem, eu gosto da alegria deles, eles são meio doidinhos, querem fazer tudo no celular, mas eles resgatam a juventude também, eu percebo que gostam de mim, porque eu tenho muita experiência e eu faço muita brincadeira. E que isso é bastante gostoso. Então, quando a Ed estava falando, eu estava assim, perdidamente apaixonada pelo jeito dela, e como ela fala, e a alegria. Então, eu disse, mas que menina simpática. Então, eu Ela adoro. é. E você, Ed, me conta aí, como é que tem impactado? Olha, vou dizer, eu lidei chorando por alguns. Eu voltei da pandemia. Olha, quando eu entrei na pandemia foi muito difícil. Foi muito difícil, porque primeiro que a gente, como RH, a gente já olha para as pessoas, olha para a gente, mas olha muito para as pessoas, tipo assim, cara, como assim a gente vai reduzir? Teve redução de salário, doeu muito, foi muito doído, muito, muito, muito. Aí depois a gente voltou e aí o mundo virou de pernas pro ar. Eu trabalhava numa empresa que horas eles queriam vender o celular no shopping mesmo, hora eles falavam, não, agora a gente vai entregar de moto. Não, não pode entregar de moto mais. Agora a gente vai. Gente, agora a gente vai vender geladeira na loja, mas tem que ser só com computador. A geladeira não cabe dentro da loja, então a gente vai vender Ninguém pelo tinha computador resposta a de nada, geladeira. né? Era Não só na tinha resposta tentativa e de nada. erro. É, e uma coisa que eu acho que doeu muito pra mim, assim, é que eu começava a fazer as coisas, eu me apego às coisas que a gente se apega às coisas que a gente produz, né? E a Karina falou aqui muito bem, né? A gente começa a construir, tá andando, vai, de repente não, isso cai. Então, eu fiquei muito, muito ansiosa. Isso ficou conflituoso, porque aí refletia para mim nas minhas criações. Eu falava assim, então nada que eu tô fazendo. E aí esbarra num outro lugar, que é a autoestima, que é o que eu tenho trabalhado e eu tenho mais visão hoje de, cara.
é o que eu tô fazendo. Ah, então não serve, nada que eu faço tá servindo, não é bom pra nada, É não é um bom pra problema, na ninguém. verdade, se torna um problema pessoal, né? Nossa, muito. É. Então, eu fui muito para esse lugar, tá? Muito mesmo. Tenho trabalhado muito disso para conseguir olhar de novo para mim, conseguir ver em mim potencialidades. Porque eu acho que nesse meio desse caminho aí, dessa loucura, perdi um pouco disso. E agora eu tenho Uhum, olhado com mais cuidado. Mas eu acho que eu entrei muito nesse lugar, primeiro do. Poxa, é isso que eu tô fazendo, então eu não sou mais boa, não consigo entregar mais nada direito. E um segundo ponto é que é, eu- parece que parece que minimamente a gente não consegue se planejar e ter segurança. Eu uhum, acho que esse é um ponto muito, tipo, de se sentir seguro, de fazer um planejamento, de se sentir seguro financeiramente, que eu acho sim. que isso é o que impacta muito com essas mudanças. E eu acho que é esse o meu sentimento, um pouco É. disso aí. E eu queria até enfatizar esse ponto que você trouxe do trazer a culpa, porque é culpa, né? Eu não sou Uhum, boa o suficiente, eu não estou fazendo a coisa certa, ou eu não sei fazer, eu não sou boa, tal, enfim. Porque nesse universo, nessa era que a gente está agora, né? Nessa era da disrupção e de que tudo muda o tempo inteiro, é muito importante que a gente internalize. Não tem essa pessoa que tem a resposta. Eu estou aqui em Lisboa participando desse evento de inovação, de tecnologia, onde a gente sabe, né, o que acontece fora do Brasil é levado para o Brasil como, né, como a grande coisa do momento, né? E eu ouvi muito as pessoas falando sobre tendências de mercado, e o grande ponto é, sim, a tecnologia está, não vai deixar de estar, né? Vai estar cada vez mais presente em todos os setores, na área da saúde, na área da indústria, em todas as áreas. Não há nada que não vá ter o dedinho ali de tecnologia, mas há algo muito importante para tornar essa transformação efetiva, que são as pessoas, né? Então, nós precisamos de verdade, primeiro, não deixar passar essa onda sem entender minimamente como extrair produtividade, né, das tecnologias que estão aí presentes, né? Não fazer de conta que isso não está acontecendo. Porque tem muita gente que faz isso ainda, né? Ah, eu sou old school. Não tem problema você ser old school, mas não dá para não saber o que está acontecendo. É importante que a gente saiba o que está acontecendo em termos de tecnologia para conseguir, inclusive, conversar com as próximas gerações, com as outras gerações, né? A gente precisa disso. Pessoas da minha geração, né, dos 40 a mais, estão numa transição, né, do não tecnológico para o tecnológico extremo, né? A gente está ali meio no limbo ali. Então, é importante que a gente assuma isso como responsabilidade, não como culpa. Mas a gente precisa entender também que esse processo de autorresponsabilidade, ele tem que gerar, ele tem que levar você para ação. Então, não adianta nada você fazer um curso, uma formação, ter um diploma, ou fazer uma mentoria, ou fazer um acompanhamento, quer que seja, se você não se colocar em movimento. Se você se colocar num lugar de apenas receber conteúdo, informação, e isso vai te paralisando, porque é tanta informação, é tanta coisa que diferente que você não sabe para que caminho seguir. É por isso que é tão importante que você saiba qual é o seu propósito. Aí a gente volta lá para o nosso primeiro encontro, né? O que é que te move? O que é que vai ser o filtro para suas, qual será o filtro para suas decisões, né? Porque se você não tiver nenhum parâmetro para afunilar a quantidade de informações que você recebe e a quantidade de possíveis oportunidades aparentes, né?
Porque tem muita coisa que aparece como oportunidade, mas às vezes só vai te tirar do teu foco, né? Então, o que que vai ser definido por você como seu filtro para alinhar o que é importante com a maneira como você realmente vive, né? No trabalho e na vida pessoal também, né? Então, isso é muito importante porque microagressões vão acontecer porque a gente vive em sociedade, racismo vai acontecer porque a gente vive em sociedade, misoginia vai acontecer. Essa proteção, ela não é externa, ela vai ser construída por você de dentro para fora, né? Todos os dias, todos os dias. Quando você resolve não abrir mão de ser quem você é, e continuar hackeando o sistema, como vocês mostraram que vem fazendo ao longo de toda a sua trajetória, né? Até aqui. Então, a inteligência emocional é sim uma característica, uma habilidade que é fundamental que você desenvolva, para que você possa lidar com tudo isso, entendendo o que que é você e o que é o externo, né? Para que você não misture muitas coisas a fim de entregar as responsabilidades para cada entidade, né? O que é sua responsabilidade e o que é parte desse processo de construção da sociedade, né? Tá fazendo sentido para vocês esse Sim. papo? Sim? Bastante. E aí, eu queria que vocês, de verdade, fizessem esse exercício do feedback que eu pedi para vocês. Que vocês enviassem esse. Vocês chegaram a enviar para as pessoas o pedido dessa resposta? Sim. Sim, né? A Karina fez, Edi não. Não, A ainda não, Arlete mas também eu também. não. Também não, meu amor. Ô, gente, pega uma mensagem do WhatsApp e encaminha para as pessoas. Ai, tá bom. É assim, ó. Fulaninho, fulaninha, eu estou fazendo uma mentoria e eu preciso que você me responda três coisas. Essa, aquela e aquela outra. Três perguntas, sei lá, que eu mandei para você. Em que eu sou boa, que você considera que eu sou boa? O que que eu preciso melhorar? E o que que você acha que me bloqueia? Pode mandar áudio, se você quiser. Não tem problema. Ah, tá aqui, eu achei. Tá lá no grupo. Tá lá. Tá, Tá lá no grupo. beleza. Tá? Só isso, é só isso. Foi fácil, né, Karina, mandar mensagem? Foi, mandei pelo WhatsApp mesmo. O difícil é conseguir a resposta. Aí quanto tempo tem que você pediu, Cá? Ah, eu falei, responda pra mim, por favor. Eu não coloquei prazo. Só pedi pra pessoa responder. Se não tem prazo, ela vai responder no tempo da vida. Eu vou cobrar, então. Você manda uma mensagem assim, você me responde até sexta-feira da semana que vem. Tranquilo. Meu Tá. Deus, se as minhas amigas forem no mesmo compasso que elas vão responder daqui a um mês. Exato, por isso tem que colocar a data. Senão não vai, tá? Deus do céu. Mas Você tem peçam. alguma recomendação de pessoas para encaminhar? Olha, eu gosto muito de fazer esse exercício pegando diferentes níveis de pessoas, assim, mas sempre quem vai te dar uma resposta, quem você acha que vai te dar uma resposta profunda, mesmo que não seja algo que você não goste, sabe? Que vai te, Nossa, eu tenho pessoas. pronto, mesmo que seja algo que você, tipo, vou falar, mas não é qualquer pessoa que falaria, sabe? Porque o que a gente quer com esse exercício não é puxa-saquismo, não é isso. A gente quer descobrir coisas que a gente não sabe, tanto positivas quanto coisas que problemas que a gente tem causado por aí, a gente não vai, às vezes nem sabe, né? Dúvidas, Bom, Arlete, sobre o exercício? Não. Nenhuma, tenho até medo das respostas. Você pode se surpreender, que é o que na maioria das vezes acontece.
é que vocês recebem respostas de coisas que você nem imaginava que a outra pessoa pensava, né? E eu acho muito interessante nesse processo de construção da sua autoestima também, né? Porque é importante que você saiba receber esses feedbacks, né? Que você não tenha medo das críticas, né? Porque elas vão existir e precisa acontecer, né? Precisa ter crítica também, porque senão a gente não cresce. Mas que você consiga, antes de mais nada, falar sobre você. O que que você acha que você é boa? O que que você acha que está te bloqueando hoje, né? Então, saber responder essas coisas antes de até de receber essas mensagens vai ser legal para você comparar, tá? Tá Às bom. vezes só Meninas, eu esse. vou precisar sair para atender, Não, tá? tranquilo, eu já tô finalizando também. Cá, um beijinho para você. Obrigada por ter Beijo. vindo. Até, gente. Beijos, tchau, tchau. Um Certo? beijo. Então, só para finalizar, dizendo que só espero esse exercício, então, de vocês para o próximo encontro, tá? No próximo encontro, a gente vai mergulhar um pouco mais nessas características de liderança. Então, espero vocês aqui para a gente ir mais fundo nessa conversa, Ah, tá deixa, bom? deixa eu só confirmar aqui. É daqui 15, né? Daqui a Tá 15 pro dias. Deixa eu ver aqui dia qual é a data que está marcada. 28. Tá, Isso, dia vinte e 28. oito. Tá Vai bom. ser o nosso último encontro, Tati? Oi? Vai ser o nosso último encontro? Não. Esse é o. A gente vai entrar no quinto encontro. Ai, quanto nós vamos ter? 8. Ai, eu tava tão triste que já ia acabar. Não, é que a gente passou um tempão, né? Um mês sem se encontrar. Tem que se ver. Então a gente vai esticar isso aí. A gente vai entrar o quê? Ano que vem? Não sei. Acho que não, né? Não sei as Meu datas. Deus, como eu tô feliz. Viu? Então, meus amores, é isso. O que eu tô sentindo falta é de vocês marcarem a nossa conversa individual, tá? Di, você me mandou mensagem, semana que vem eu vou estar de férias, eu vou estar no Marrocos. Que delícia! Então, quando você voltar do Marrocos, a gente Não, a gente marca. pode já marcar. Você pode ver na agenda já qual é a data boa e o horário, e a gente marca para a semana seguinte. Tá Tranquilo. bom, Tá bom? tá bom. Vai ser ótimo. Vou esperar você voltar do Marrocos, mas eu vou ficar acompanhando no Instagram. Tá Sim, bom. Eu quero, chiquíssima. inclusive, voar de balão. Vamos ver se eu consigo. Vai Ai, que conseguir. Você só volte lá, depois você voa de balão. Com certeza, Coisa linda. meu sonho, gente. Sério, se eu conseguir isso, vai ser, não sei. Não sei o que é que eu faço. É porque tudo depende de clima, né? De No vento, de não clima. sei o quê. Então, vamos lá. pra onde os ventos carregam a gente, né? Que os bons ventos me levem, mas me tragam de volta, né? Amém. Um beijo para Beijo, você. gente. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Beijo, Edi.